Você sabe quais são os 7 pecados capitais? Será que eles estão presentes nos dias de hoje? E quanto aos 7 pecados sociais? Podem ser vistos no Brasil? Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. A ideia de pecados capitais não é diretamente da Bíblia, ou seja, não é proveniente da Bíblia, mas sim uma construção teológica desenvolvida ao longo dos séculos. Na verdade, Evagrio Póntico, no século IV, identificou como vícios principais, que serviram de base para a formulação posterior. Daí o Papa Gregório Magno, no século VI, simplificou a lista para 7, excluindo um dos vícios e adicionando a inveja. Além disso, Tomás de Aquino, no século XIII, estabeleceu a lista definitiva dos 7 pecados capitais que conhecemos hoje, incluindo novamente a preguiça. Isto posto, os 7 pecados capitais são os seguintes. Vamos lá. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Portanto, já sabemos que os 7 pecados capitais surgiram como uma forma de catalogar os vícios humanos e foram formalizados na Igreja Católica com base em reflexões de teólogos, como Evagrio Póntico, que já citei, e Tomás de Aquino. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, soberba, orgulho ou vaidade excessiva, onde a pessoa se considera superior aos demais. O segundo, avareza, consiste no apego excessivo aos bens materiais, priorizando o acúmulo em detrimento de coisas importantes. Luxúria é o desejo sexual desenfreado e sem controle, muitas vezes associado à falta de moderação nos prazeres. 4. A ira, raiva descontrolada, desejo de vingança, grande agressividade. Quinto pecado capital, gula, consumo excessivo de alimentos e bebidas, indo muito além da necessidade e satisfação. Vamos agora ao sexto pecado capital, inveja. Tristeza ou ressentimento pelos bens, qualidades ou conquistas alheias que pertencem a outros. Já o sétimo, a preguiça, é a falta de vontade, desânimo e ausência de esforço em atividades que exigem dedicação. Vale lembrar que esses pecados são considerados capitais porque são vistos como a origem de muitos outros vícios e ações negativas. Em contrapartida, a Igreja Católica ofereceu, veja bem, soluções para os 7 pecados capitais, criando uma lista de 7 virtudes fundamentais: a humildade, disciplina, caridade, castidade, paciência, generosidade e temperança. O judaísmo e o protestantismo cristão também adotam o conceito de pecado em suas doutrinas, mas os 7 pecados capitais são exclusivos do catolicismo. Não obstante, foi o grande líder espiritual e ativista indiano Mahatma Gandhi, ou Venerável Gandhi, considerando que Mahatma é um título, foi ele quem sugeriu o 8º pecado capital. Gandhi pregava a não violência como forma de resistência e libertação, conhecida como Satyagraha. Então ele defendeu algumas questões que são importantes. Ele defendeu a desobediência civil, a autossuficiência da Índia, a igualdade social e a união entre religiões. Além disso, Gandhi defendia uma vida simples e livre do apego às riquezas materiais, como forma de alcançar a paz interior e a harmonia com o mundo. Ou seja, Gandhi enfatizava a importância da verdade, da simplicidade e da harmonia social. Foi por meio de sua atuação política que a atuação política que a Índia conquistou
a sua independência dos colonizadores britânicos no ano de 1947. Infelizmente, ele foi vítima da rivalidade crescente entre hindus e muçulmanos na Índia, tendo sido assassinado no ano de 1948. Apesar de ser hindu, Gandhi também se interessava por outras religiões e buscou conhecimento em textos cristãos, como a Bíblia, e também islâmicos, como o Alcorão, além de textos hindus, como Bhagavad Gita. Ele acreditava que todas as grandes religiões tinham um ponto central em comum e que a diversidade religiosa era uma fonte de enriquecimento espiritual. Gandhi via a religião como um meio de promover a paz e o entendimento entre as pessoas, e sua prática religiosa estava intimamente ligada à sua ética e também política. Nesse sentido, em 1925, ele publicou no jornal semanal Young India uma lista que chamou de Sete Pecados Sociais. Depois ele criou o oitavo, como eu já falei. Os quais, na realidade, eram os sete pecados capitais responsáveis pelas injustiças sociais. Vamos a cada um desses pecados: riqueza sem trabalho, prazeres sem escrúpulos, conhecimento sem sabedoria, comércio sem moral, política sem idealismo, religião sem sacrifício e ciência sem humanismo. Sim, esses, esses são os sete pecados sociais definidos por Gandhi. E eles descrevem atitudes que causam graves danos a uma sociedade. Esse grande líder político e espiritual acreditava que a moral é uma força superior, razão pela qual quis indicar quais eram os comportamentos que minavam a moral da sociedade. Há quem diga que Gandhi chegou a elencar o oitavo pecado capital. E qual seria o oitavo pecado capital segundo Gandhi? Direitos sem deveres. Pois o próprio Mahatma Gandhi defendia que direitos e deveres são inseparáveis e também complementares, não podendo existir um sem o outro. Em relação ao contexto brasileiro, os sete pecados sociais de Gandhi podem ser vistos como uma crítica a problemas sociais e éticos presentes na nossa sociedade, como a corrupção política, a desigualdade social, o consumismo desenfreado, a falta de educação, a exploração do trabalho, a agressividade. A lista serve como um lembrete da importância da ética, da responsabilidade social e do desenvolvimento moral para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Precisamos sim pensar nesses sete, e aqui, por que não, nos oito pecados capitais definidos por Gandhi. Para concluir, devemos refletir sobre as pessoas que cometem propositadamente alguns dos pecados capitais e sociais com o pretexto de que querem vencer na vida, pois acreditam que a conquista do dinheiro e do reconhecimento social, qualquer custo, significam o triunfo, quando na realidade podem representar o mais rotundo fracasso moral e espiritual. Não nos esqueçamos das palavras de Gandhi. Ele disse: a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Portanto, o êxito está na bem-aventurança das virtudes e não na submissão aos pecados. Meu amigo e minha amiga, vamos pensar, vamos refletir sobre essas questões que são tão importantes e, por que não, tão atuais. Por favor, se gostou desse conteúdo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. E se não for inscrito, inscreva-se. Um grande abraço e até a próxima.